turismo, aí ele tem mais de 29 anos dedicados ao turismo de aventura e ao ecoturismo. É atualmente o vice-presidente de sustentabilidade e impacto da Adventure Travel Trade Association, responsável aí por projetos de desenvolvimento de destinos, educação e ativação do mercado a nível global. Atuou como guia de montanha e operador de turismo de aventura com a empresa Brasil Aventuras Expedições, cofundador da Beta, né? E aí é muito, 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 muito bom receber você aqui nessa edição aí de 20 anos da Beta, né? Idealizou e liderou iniciativas inovadoras, como, por exemplo, o programa Aventura Segura, projeto de turismo no entorno dos parques e as normas, né? A norma ISO do Sistema de Gestão de Segurança. Então, Timo, você é de casa, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. O palco é seu. Está aqui, ó, o passador de slide, eu vou deixar aqui, tá? E é isso aí, gente. Alô, boa tarde. Antecipando meia hora, né? A gente tem que estar pronto, né? Boa tarde a todos. Um momento bastante emocionante estar aqui no Abeta Summit nesses 20 anos. Muito especial conseguir entender essa história aí de 20 anos de construção coletiva, né? De um grupo de pessoas e empresas que transformou transformou o turismo de aventura no Brasil, né? Tem um sentimento de estar em casa, tem um sentimento de estar entre os meus, né? Estar entre aqueles que a gente construiu junto essa história. E, ao mesmo tempo, tem um gostinho de desafio também, né? Especial entendendo o que a gente conquistou. Esse painel agora é um bom exemplo disso. Ver o estado de São Paulo, ver os exemplos do estado do Mato Grosso do Sul. Você vê a cidade de São Paulo, as grandes potências econômicas, ou algumas das potências econômicas do país, tratando o ecoturismo de aventura como a prioridade. Socorro, né, que tem uma trajetória bastante diferenciada também. O gosto, o desafio, assim, como é que a gente leva isso para o próximo nível, né? Qual que é o desafio de dar escala para as conquistas que a gente alcançou nos últimos 20 anos, né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, justamente nessa perspectiva do turismo sustentável, da gente construir o futuro que a gente quer, né? Então, a ideia da palestra, quando o Luizão me convidou, a ideia era passear um pouco pelos aprendizados dos últimos 20 anos, ao mesmo tempo entendendo as certezas e os aprendizados que a gente conseguiu construir, aprender, e pensando nesse futuro, né? Nessas provocações para como é que a gente olha para frente. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai falar um pouquinho de história, vamos apresentar rapidamente a ATTA. Nesse um pouquinho de história eu falo, a Poli já falou um pouquinho, mas conta um pouquinho da história e aí um rápido pedacinho do como é que a Beta nasce. E essa é um pouco reflexão, o que a gente o que somos enquanto setor, enquanto empresas, enquanto destinos, e o que aprendemos e o futuro que queremos. Essa é a ideia. E começa com isso, né? A Brasil Aventura Expedições era uma operadora que eu comecei há 29 anos atrás. Eu era bem novo, bem sem juízo, com o Marcelo André, que está aí, que foi meu sócio. Ele já tinha empresa, eu me juntei a ele logo depois. E a Brasil foi uma das fases mais incríveis da minha vida, porque quando você é novo, você está muito mais preocupado com o que você está, né, os sonhos, do que de fato ser pragmático. Mas a gente teve uma fase, um momento que é muito definitivo, e é a razão, de uma certa maneira, da gente estar aqui, que é um acidente de carro que acontece no Brasil. E não foi na corda, não foi no rio, não foi na trilha, foi um acidente de carro, um capotamento num roteiro que é Brasil operando na Serra de Cipó para a Pisa Trekking, em que uma guia da Pisa morre nesse acidente. Isso me abalou profundamente, e isso é 2001, e eu ligo para os amigos, ligo para o Ion, ligo para o Máximo, ligo para o Douglas, para os outros atores do turismo de aventura e ecoturismo daquela fase. Fala, pô, o que está dando errado? O que deu errado? Por que isso aconteceu, né? E a discussão naquele momento era que o setor crescia muito
né, o ecoturismo de aventura crescia mais rápido que os outros setores e a gente não tinha padrões estabelecidos. E daí nasce o impulso da Beta. Aí nasce o grupo de um e-mail é enviado, vira uma lista de discussão no Yahoo Groups. Naquela época não tinha rede social, não tinha nada, era a tal da JETA, o grupo de empresários turismo de aventura. O grupo de empresários vira depois a Beta, formaliza, é fundado, etc. E estamos aqui hoje, 20 anos depois. Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre essa história e a gente continuar entendendo se a gente está fazendo o dever de casa ou não no sistema de gestão da segurança, né? A gente avançou muito nos últimos anos, mas eu acho que tem muito mais o que fazer ainda. Mas vale a pena sempre pensar, e esse é um convite que eu vou fazer em alguns momentos aqui, a gente pensar o tanto que a gente avançou e o tanto que a gente tem para avançar ainda. E aí eu queria fazer esse é um lapso, uma janela de tempo, e queria convidar vocês a descobrirem quem que é. Infelizmente a foto está meio estourada, mas quem que é esse cara na foto aí? Alguém chuta? Porque não está dando para ler, porque se a foto tivesse estourada, vocês conseguiriam ler, mas se alguém sabe quem que é esse cara da foto? É o Luizão. Luizão. Nessa época ele tinha cabelo. Nos idos dos começos dos 2000, o Luizão me liga, a gente não se conhecia, e ele tinha esse projeto, o Outdoor Travel. A gente se conhece, então, muito antes da Beta, e ele junta um bando de malucos, inclusive o Otto, naquela fase, lá do começo dos 2000, para criar um produto novo. Ele junta um monte de operadores de ecoturismo de aventura que tinham uma oferta de produto especializado, e é quando eu conheço o Luizão, né? Eu achei importante fazer uma homenagem ao Luizão aqui, porque a gente começou o movimento, mas quem conseguiu sustentar o movimento e passar por muitas dificuldades foi o Luizão. Então, eu queria homenageá-lo e mencionar, infelizmente ele não está aqui na sala, mas que fica os registros aí do YouTube e dos vídeos, do carinho e do respeito que eu tenho por ele, por essa história toda que ele vem trazendo nesses anos todos na Beta. E que não é por acaso, né? Assim, estamos todos juntos na jornada há muito tempo, muito antes desses 20 anos da Beta, né? E aí, aqui é um outro registro histórico, que é esse tema aí por que esse aqui é o 20º Beta Summit, né? Porque esse aí foi o primeiro. E quando o Ministério do Turismo nasce, em 2003 para 2004, primeiro governo Lula, etc., a primeira coisa que o Ministério do Turismo faz é pensar em turismo de aventura. E a gente estava no lugar certo, na hora certa, e a gente se envolve, o grupo de empresários de turismo de aventura já existia, e em 2004, infelizmente não está dando para ler, mas tem a datazinha aqui, faz o primeiro simpósio de certificação em turismo de aventura. Não tinha, o Ministério do Turismo pensava em criar norma, criar padrão. Foi o primeiro impulso, né? Não era desenvolver produto, não era a fase inicial da inicial. A certificação teve alcance limitado, mas todo o impulso e a iniciativa de desenvolver as normas conseguiu avançar bastante, e a gente continua no desafio da implementação. Então, um pouco de história. E, por fim, nesse aspecto aí, eu queria agradecer, queria saber quem gostou do happy hour ontem lá e do jantar lá no Porto Canoas vendo as cataratas, e agradecer ao SCAF e ao Luizão por nos trazerem aqui, por ter costurado isso tudo. E aí, de novo, convidar todo mundo a refletir um pouco de onde que a gente saiu e onde é que a gente está, né? Ontem o SCAF fez uma apresentação aqui muito impressionante, né, contando do que o Parque Nacional de Foz do Iguaçu está se transformando, obviamente junto com o ICMBio, mas com o processo de concessão. E aí um pouco do simbolismo da gente estar aqui em Foz, que significa também o que o setor está se transformando, né? A escala de investimento que uma pessoa do setor, que o SCAF não é um cara que veio do mercado para o ecoturismo, não, é um cara do ecoturismo que foi para o mercado de concessão, né? E dessa costura que a gente vem fazendo, e o tanto que o ecoturismo de aventura avançou nesses 20 anos. Quando é que a gente ia pensar, 20 anos atrás, que uma empresa privada ia investir cerca de R$1 bilhão, mesmo que em 30 anos, com expectativa de retorno de 30 anos, no setor, né? Então, acho que esse é um testemunho, obviamente, vocês têm outros
tem um testemunho de que a gente chega onde a gente quer chegar, a gente constrói o futuro que a gente quiser ter para nós, né? Eu acho que o SCAF é um exemplo dessa força, dessa capacidade, e o Luizão, outro exemplo dessa resiliência, dessa costura, né, de conseguir manter aí esse conjunto de desafios sendo superados, né? Porque não tem jogo fácil em gerir parque e não tem jogo fácil em gerir associação. E aí, eu acho que, homenageando os dois, eu homenageei todos os amigos aqui, eu queria mencionar nome por nome, né, mas o Eduardo, a Dani, e o Otto, e o Ion, quer dizer, todos os queridos dinossauros aí, que estão, Zé Fernandes, obviamente, a Jaque, mas a gente vai seguindo, e os novos rostos que estão chegando, e que a gente vai passar o bastão aí, que os próximos 20 anos tenham muita energia nova e muita gente nova levando adiante o trabalho. Mas aí, então, avançamos. Falar rapidamente sobre a TTA. A TTA é um pouco a Beta global, né, em resumo. Faz duas coisas. A gente é uma associação, uma comunidade global de empresas de turismo de aventura, destinos, e a gente oferece soluções, né? A gente tem membro no mundo inteiro, tem uma concentração boa na América do Sul, é o segundo continente com maior número de membros, hoje com uma briga boa lá com a Ásia-Pacífico, mas é a comunidade global de turismo de aventuras, o principal volume de associados são de operadores e acomodações, o mercado privado, mas também tem muito destino, tem mídia, tem consultor, tem parceiros da indústria, seguro, equipamento. Então, é uma comunidade de todo o ecossistema de empresas e destinos que estão interessados em estar sendo competitivo no mercado internacional. É isso que é a TTA. E aí, exemplos, né? A gente tem alguns associados aqui no Brasil, gostaria que fossem muito mais, eu fiz questão de trazer a Gondwana e agradecer a parceria da Dani de tanto tempo, da Dani e da Camila, que eu sou ídolo, que eu sou fã, são minhas ídolas desde a época da criancinha, né, Dani? E mencionar o Mato Grosso do Sul, parceiro também, a liderança do Bruno, que é exemplo para o Brasil inteiro, também no mercado internacional, e a Embratur também, que é parceira desde as épocas que a gente estava na Beta, a gente construiu essa relação entre a TTA e a Embratur, lá com a marca Brasil, que se mantém até hoje. E a gente já fala, inclusive, de um evento que acontece no ano que vem, no Mato Grosso do Sul, o Adventure Elevate Latinoamérica, em abril. E aí a TTA realiza uma série de atividades, pesquisa, ativações de mercado, eventos, educação, nós temos uma unidade de negócio de mudança climática, de remoção de carbono, tem ações para conversar com o consumidor final, oferece uma série de soluções para destinos e para empresas serem mais competitivas em turismo de aventura. É isso que a gente faz. A gente entrega crescimento de negócio, tem um foco muito pragmático em ativação de negócio, é uma entidade que tem como foco gerar negócio para turismo sustentável no nível global, com conhecimento especializado, né? A gente trabalha para ser uma autoridade global no turismo de aventura, com pesquisa, com muito conhecimento, com educação, e com esse aspecto de comunidade, de juntar aqueles parceiros, aqueles atores que estão interessados em fazer o turismo de aventura, o turismo sustentável, expandir e crescer. E aí, tem uma parceria com a Beta, de longa data, quer dizer, que começa lá quase na fundação da Beta. De verdade, a TTA está comemorando 20 anos esse ano também, sob a liderança do Shannon. Então, são 20 anos aí, a gente acabou de ter o Encontro Mundial Turismo de Aventura, que acontece cada ano num lugar do mundo. Esse ano foi no Panamá, há 2 semanas atrás, a gente estava lá, comemorando os 20 anos, então é um ano bem especial. E aí, essa parceria, a gente está, eu e o Ilusão conversamos um pouco, e aí algumas ideias de parceria, reativando a parceria, que é uma parceria de longa data. Então, para associados à Beta que têm interesse em se associar à TTA, vai ter uma condição especial de valor e de benefício, mais ligado à educação, e ganha um gorrinho. Caiu o gorro. E ganha um gorro. Então, quem tiver interessado, procura, que a gente conversa sobre associação à TTA. Uma outra questão específica também de benefício para os associados à TTA. Falando nisso, quem que aqui na sala é associado da ABETA?
por curiosidade? Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns para os associados da Beta. Para os associados da Beta, que tiverem interesse em ir ao Adventure Elevate Latinoamérica em 2025 em Bonito, eles vão ter o mesmo preço dos associados da TTA, que é um desconto bem significativo, quase de $400. Então, de novo, vocês têm que me procurar ou me entregar um cartão, porque a gente vai ter que depois lidar com isso, com link, não sei o quê. Mas quem tivesse interesse, fala, Rodrigão, me procure. Luizão, você não estava aqui na hora certa? Ixi, fiz uma bobagem aqui. Mas eu vou voltar, porque vale a pena. Aqui, Luizão. E aí depois tem aqui, versão 2025, ó. Então é isso, estamos falando aqui da parceria TTA, a Beta. É aqui, ó. Então é isso, quem tiver interesse em estar no Adventure Elevate Latinoamérica desse ano, do ano que vem, Bonito, procurem a gente também. É uma parceria especial para a Associação Nacional. Para a TTA, a nossa abordagem, a nossa política no mundo inteiro, a gente vai estar sempre privilegiando a Associação Nacional. Se a gente é perguntado em qualquer canto do mundo, me associo a quem? Se associa à Associação Nacional primeiro, para depois se associar à Internacional. Porque primeiro você tem que ter a governança nacional forte para você ir para o nível internacional. Então essa é sempre a lógica, né? Agora, daqui a, 3 semanas, eu estou indo para a Índia para ter um encontro da Associação Indiana de Turismo de Aventura. Então, lá a mesma história. Também a parceria. Então, é sempre assim. E daí faz sentido que, quando a gente faz os eventos no país, exista também uma parceria de privilegiar os associados daquela associação nacional para acesso aos eventos da TTA, assim como oferecer para aquelas empresas que são associadas da Associação Nacional benefícios para associar a TTA. Então, tem toda essa lógica aí de governança privilegiando os atores locais, né, que é o que fortalece a rede. Por fim, tem uma outra história que a gente também quer fazer acontecer, que está ligada um pouco a essa geração de conhecimento, né, que as entidades, as associações nacionais têm a capacidade de fazer, né, que são os relatórios. A TTA solta um relatório anual, que tem um nome em inglês horrível de tradução, que chama Industry Snapshot, né, que é como se fosse a fotografia da indústria, que na verdade é o relatório do estado do turismo de aventura do ano. Então, a gente publica geralmente em maio, é livre, qualquer um pode acessar, só você acessar o site, você consegue fazer o download. A ideia é que a gente faça, a partir de 2025, esse relatório anual do turismo de aventura, uma versão dele em português. Mas para isso a gente precisa ter mais de 50 respostas do país. Então vai ter um dever de casa dos associados da Beta e do setor de responder, porque esse é chatinho, esse segundo ali, dá 20 minutos, 25 minutos respondendo. Então, mas a ideia é que você tenha aí. E tem um outro, que é esse pulso da indústria. Esse é novo, a gente está fazendo a primeira vez, e aí é a pesquisa do pulso do turismo de aventura, o Pulse of the Industry. Essa é a ideia, que seja um relatório trimestral, e aí eu vou pedir para todos os empresários presentes aqui, que peguem o seu celular e preenchem. Esse demora 2 segundos. São 6 perguntas, você tem que responder num minuto, e a ideia é que a gente também, que se tiver mais de 50 respostas, a gente também gera um relatório em português do pulso da indústria para o Brasil, ou com uma visão brasileira, né? Então não precisa responder agora, mas se vocês puderem pegar o QR Code aí é bom. Depois também a gente pode passar, né, nas conversas depois da palestra. Mas a ideia é que a gente tenha essa parceria de conhecimento entre a Beta e a TTA. Tem uma irmandade, uma parceria aí de longa data. Tem um time de brasileiros na TTA, né? Tem a Gabi, que é a outra vice-presidente, tem o Diego, tem uma turma lá. A gente quer puxar a farinha aqui, a sardinha aqui para a nossa brasa. Então, vamos fazer isso juntos.
Por fim, chamando a atenção mais uma vez, e de novo agradecendo a parceria do Bruno, no Mato Grosso do Sul, da Embratur, Léo Perse, a gente tem todo ano acontece um encontro regional de turismo de aventura em algum lugar da América Latina. Em 2025 vai ser em Bonito. A gente está super feliz com isso. O evento está lançado, está no site da TTA. Quem tiver, vai ser de 27 a 29 de abril, vai ser um marco, mais um marco no desenvolvimento do mercado internacional de Bonito e do Mato Grosso do Sul. É um encontro regional, então vem países da América Latina inteira, virão a Bonito. E a gente espera aí um contingente forte brasileiro. A gente acabou de ter um evento do Panamá, tinha pouquíssima gente do Brasil no Encontro Mundial de Turismo de Aventura. Então, há muito espaço de presença e participação do mercado brasileiro, ou dos atores brasileiros do mercado internacional. Né? Diga. Vem mais de 50 buyers, mais de 50 buyers virão, né, é um evento de business, de negócios, de rodada de negócio, mais de 50 compradores internacionais, mais imprensa, vem para fazer negócio com a América Latina e para fazer negócio com os operadores do Mato Grosso do Sul. Né? O destino anfitrião, ele sempre tem uma parceria especial, e a ideia é essa, que o Elevate possa ser um alavanque à posição do Mato Grosso do Sul e do Brasil na presença do mercado internacional. Então, mais informações aí, me procurem que a gente conversa. Então, bora. Então, agora que o jabá já fez e as histórias a gente já contou, vamos para o conteúdo. Acho que uma história, e eu escutava, né, atento à palestra dos destinos, contando as suas experiências, é entender assim, e a pergunta do Ed, bastante provocativa, né? O que tem a ver turismo de aventura e mudança climática? Como é que turismo lida com mudança climática? E aí eu acho que a resposta está um pouco no turismo sustentável, no turismo especializado. O turismo, se bem realizado, seja o nome que a gente quer dar, né? Porque agora tem uma discussão terminológica de sustentável, regenerativo, não sei o quê, que está tudo bem. O que importa é o turismo sendo bem feito. Né? Terminologia vai ser sempre uma discussão. Mas eu acho que o que a gente tem que entender é que o turismo de aventura, e essa é a terminologia que a TTA escolhe, e que a gente entende que é a mais efetiva no âmbito internacional, ele é um vetor de desenvolvimento econômico sustentável. Eu acho que esse é uma questão importante a gente entender, tanto do ponto de vista de política pública, quanto do ponto de vista empresarial. Né? O papel de transformação que a gente já entende que o turismo de aventura faz nos destinos e nas empresas, como gerador de emprego, como gerador de impacto econômico de destino, e como transformador de realidades e como estratégia de resiliência, muitas vezes, para as mudanças climáticas. Né? Então, acho que é isso. E esse aprendizado ele já existe. Né? Então, o que a gente traz aqui é um pouco desse consolidado de 20 anos, porque esse é uma coincidência boa de 20 anos de aprendizado de TTA sendo aqui compartilhados aqui nos 20 anos. E esse aprendizado que a TTA organizou nesses 20 anos está muito ligado com o Brasil. Né? Porque o Aventura Segura e o trabalho que a Beta fez influenciou muito a TTA, né? Até hoje influencia. Né? O Aventura Segura, o que aconteceu no Brasil entre 2006 e 2011 não aconteceu em nenhum lugar do mundo, na mesma escala, nem antes nem depois. Até hoje não tem nada parecido. Então, e esses exemplos de multiplicação que o São Paulo está fazendo, que a gente tem a aventura natural, que a gente vê dos diversos destinos, e os consultores todos aqui levando as metodologias para frente, isso é incrível, né? Porque mostra a capacidade e a necessidade que a gente tem de disseminar. Mas, mais do que tudo, mostra que tem um método, né? Mostra que tem uma lógica. Dá trabalho para caramba. Né? É difícil fazer bem feito. Eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter. Turismo de massa é mais fácil de fazer do que turismo sustentável, muito mais. Eu acho que esse aqui é o tema. Né? Fazer turismo para trazer gente, de qualquer tipo, para qualquer lugar, é bem mais fácil do que trazer o viajante certo, do jeito certo, para o lugar certo. Né? E aí a gente entra um pouco nesses comos aí, nos detalhes. E um ponto é esse, né? O setor turismo de aventura, e a gente fala um pouco de terminologia já, ele se caracteriza por levar as pessoas para, em geral, não é o caso aqui de Foz necessariamente, mas é por causa do parque, mas para os lugares mais frágeis, ou mais rurais,
ou mais selvagens, onde tem as unidades de conservação, e gerar uma economia naquele lugar. Mas ele precisa que conserve o capital natural e conserve o capital social do lugar, né? Então, esse turismo ele só acontece se ele preserva o capital natural e social. A natureza precisa estar preservada e as comunidades precisam estar íntegras. É o turismo que é bom para o lugar. Primeiro bom para o lugar, depois bom para o turista, né? Então, acho que esses conceitos que a gente já discutiu, já teve um pouco sexo dos anjos, não tem discussão. É assim que tem que ser feito, só tem que não é fácil de fazer. E aí, a gente fala um pouco de terminologia, porque essa é sempre uma discussão, né? É que nem o sexo dos anjos, a gente passou a turma do Ministério do Turismo aqui, Brunão, etc., passamos 1000 anos discutindo o conceito de ecoturismo e turismo de aventura lá no começo dos 2000, graças a Deus, a gente conseguiu finalizar aí os cadernos de segmentação, eles estão bonzinhos até hoje, mas no ambiente internacional, a convenção que a gente usa e que ela é bem aceita pelo mercado, é essa do turismo de aventura. Ele é a combinação de 3 elementos: natureza, atividade e cultura, que formam uma experiência. E essa experiência vai gerar um impacto positivo no destino. Isso do lado da oferta, do lado da gente que está oferecendo para o turista. O turista, dependendo do turista que for, pode ser uma atividade de bem-estar, pode ser uma atividade de desenvolvimento espiritual, pode ser um desafio físico, mental, emocional, transcendental, o que for. Ou seja, o turista, ele é individual, único, exclusivo. Então, para a gente, é a combinação de 3 elementos que vão variar. Pode ser experiência de culinária na Toscana. Pode ser rota de boiadeiros lá em Mato Grosso do Sul. Pode ser pôr do sol nas cataratas tomando espumante, que o Scarf e o Luizão serviram para a gente. É turismo de aventura. A variação pode ser subir o Pico da Neblina. Então, ele permite esses gradientes de variação por design, porque é para ser assim. Porque você quer um gradiente muito amplo de experiências, porque você quer que vários destinos possam tirar proveito disso, porque tem turista para tudo. Tem turista para tudo. Ponto. Tem mais turista do que lugar para ir hoje. Então, tem um monte de lugar que está lotado e passando um aperto danado. Vocês não vão reparando meu mineirês, não, né? É assim mesmo. Ainda mais aqui. Então, por daí chamar o turismo de aventura desses 3 componentes, o quê e o porquê, é porque precisa ser assim. Porque a gente está preocupado com esses 3 elementos. Nós estamos preocupados em gerar uma experiência e nós estamos preocupados em gerar impacto positivo. O turista não está nem aí para isso. O turista está preocupado com a experiência dele. E ponto. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente tenta levar a nossa caixinha para o turista e o turista não tem caixinha. E a gente tem conseguido, com certo sucesso, nos últimos 20 anos, consolidar esse conceito e fazer que os destinos entendam isso e, a partir daí, desenvolvam produtos e se encaixem no mercado global de turismo de aventura, né? Que tem uma variação. E aí você tem um conjunto enorme de atividades, uma variação grande. Eu não consegui traduzir todos os slides, alguns deles vão ter uns anglicismos aí, e vocês me perdoem. Mas a verdade é essa, você tem desde experiências culinárias até alta montanha, né? Muitos tons de cinza, um espectro muito amplo de experiências ofertadas do nosso lado, com o turista podendo experimentar isso tudo, sem estar em caixinha nenhuma, porque o turista varia de caixinha. E aí, esse guarda-chuva do turismo de aventura é o que a gente entende que o mercado adota melhor, do ponto de vista da oferta e da demanda. Obviamente que isso vai variar muito de mercado para mercado. No mercado alemão, por exemplo, eles falam de turismo outdoor tourism. No mercado ibérico, Portugal, Espanha, eles vão falar de turismo ativo. Aqui no Brasil, varia de ecoturismo para turismo de aventura. Então, tem uma variação terminológica, vai sempre ter, está tudo bem. Está tudo certo, não tem problema. O ponto é ser turismo sustentável focado em natureza. É turismo feito da maneira certa, com foco em natureza, que protege as comunidades. Então, acho que esse é o ponto, né? E ali tem um começo de uma pista do turismo de conservação, né? Que a gente fala um pouco mais disso,
mas que também tem muito simbolismo, a gente está aqui em Foz, quer dizer, o quanto está ligado esse turismo sustentável, esse turismo de aventura, com áreas protegidas, sejam elas públicas ou privadas. E o tanto que esse turismo de conservação, de aventura, de natureza, do nome que a gente quiser dar, ele é talvez a única, ou das principais ferramentas, a única não, mas talvez a mais importante ferramenta de viabilidade, de sustentação econômica de grandes áreas naturais protegidas, né? Que a gente precisa delas, né? Milhares de hectares, né? Amazônia protegida, Pantanal protegido, Patagônia protegida, Gran Sabana protegida, os Himalaias protegidos, as estepes da Mongólia protegidas. Como é que consegue? Que economia protege esses grandes espaços naturais, se não o turismo? Poucas outras economias conseguem. Então, esse também é uma sacada. A gente está cada vez conversando mais com entidades como o WWF, a The Nature Conservancy, as entidades de conservação, porque os caras não têm jeito. Não tem jeito de... Ninguém vai querer preservar algum lugar se ele não tiver um jeito de sobreviver. Então, então a gente fala um pouquinho mais disso. E, bom, a gente já falou as experiências de aventura, seguimos adiante. E aí tem um outro aspecto também que está muito claro para nós, de todos os dados que chegam, em especial no pós-pandemia, né? A gente teve o pós-pandemia, a grande pausa da pós-pandemia, e pela primeira vez, a turma do turismo, a gente tinha superado tudo quanto é outra crise, epidemia, terremoto, etc. A pandemia botou todo mundo de joelho de verdade, e havia uma grande dúvida, vai voltar mais sustentável, vai mudar comportamento, não vai, hein? Não mudou nada, continuou tudo igual, só tem que voltou com muito mais força, né? O turismo de aventura continua crescendo a taxas maiores do que o turismo convencional, o turismo clássico e o turismo de massa. Esse dado é antigo, a gente está atualizando, eu espero que no primeiro trimestre do ano que vem a gente consiga ter o dado novo. Esse é um dado de 2019. Mas em 2019, numa pesquisa que a gente fez junto com a Euromonitor, do total de gastos internacionais com viagens, 30% eram viagens de aventura. A nossa pista hoje que está em 35, 40, mas a gente não sabe. Esse é o que a gente acha. Tem outra abordagem, está falando, um outro desses futuristas diz que vai tudo virar viagem especializada. Então vai ter um volume muito maior. Mas a verdade é que está crescendo muito rápido. A verdade é que tem demanda. Eu estava conversando com a Dani agora da Gondwana, e ela que confirma o que a gente escutou no Panamá. A gente todo ano, nos encontros que a gente faz umas sessões fechadas só para os empresários, para perguntar, cara, o que está acontecendo? Qual que é a sua principal dor? Como é que a gente consegue te servir melhor? E tanto ano passado, no Japão, no Encontro Mundial... Tá. Galera do fundo, vocês estão sendo convidados para vir para frente, porque o som aqui na frente está bom e o som aí atrás está ruim. Valeu, André. Obrigado. A gente faz esses encontros com os empresários para perguntar o que está rolando. Qual que é a sua principal dor? E a gente, em 2021, em 2022, que foi na Suíça, a principal dor era a sustentabilidade. E como é que eu implemento sustentabilidade? Era a história sustentável, era um pouco de saúde emocional dos empresários, a recuperação. Em 23, ano passado, no Japão, a principal dor era crescimento. Lidar com o crescimento. Crescer de demanda, crescer de contratar gente, crescer de gerenciar muita demanda. E hoje foi a mesma, e esse ano, 2 semanas atrás, no Panamá, exatamente a mesma coisa. Eu conversava com a Dani me relatava exatamente a mesma coisa. E aqui esse é um dado, esse é um slide aí, semi-traduzido, da nossa pesquisa do ano do Estado da Indústria de Aventura. A pesquisa diz o seguinte, que em relação a 2019, que é a nossa marca hoje, né, de baliza, a baseline, porque 22 ainda estava muito afetado pela pandemia, cresceu 65%. O que é maravilhoso, por um lado, porque se você olhar para qualquer política pública, para qualquer mercado, você fala assim, não, eu estou crescendo a taxas muito, muito grandes. Eu tenho mais turista querendo viajar comigo. Desenvolve produtos, estrutura sua área protegida,
desenvolve infraestrutura para turismo sustentável, é ótimo. Mas para as empresas é muito duro. E para nós, que somos os responsáveis por gerar essas experiências, seja em qual lugar a gente ocupe, a gente tem que fazer o dever de casa. O dever de casa significa curso de gestão da segurança, implementação de gestão da segurança, implementação de sustentabilidade, curso de guia, curso de primeiro socorro, gente treinada e por aí vai, né? E essa é uma reflexão importante. A gente conseguiu, nos últimos 20 anos, criar essas infraestruturas no Brasil e em muitos lugares do mundo. Inclusive, a norma global de turismo de aventura, de sistema de gestão de segurança, é influenciada fortemente pelo Brasil. Então, está tudo pronto. Agora, do que está pronto, ou seja, da teoria, da infraestrutura, para a prática da implementação do destino, ainda tem um caminho, né, grande. E quando você está lidando com o crescimento rápido, que é o caso aqui, é mais encrencado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. E aí tem uma outra coisa, que também, esses são dados de duas pesquisas. Essa é uma pesquisa que foi feita na Jordânia, por um projeto da USAID, que comparava no Mar Morto, o turismo de resort com o turismo do Jordan Trail, a trilha da Jordânia que atravessa, tipo a trilha de longo curso da Jordânia, que atravessa a Jordânia de fora a fora, de norte a sul. E aí ele diz o seguinte: para você gerar $10 mil de impacto na economia, você precisava de 50 turistas de cruzeiro, 10 turistas de pacote e 4 turistas de aventura. Quer dizer, não precisa falar mais muito, né? Mas por quê? E aí não tem segredo, não é ciência de foguete, não. É porque o nosso turismo dá muito mais trabalho, é muito mais gente, é muito mais intenso em mão de obra. Mais guia, mais carregador, mais motorista de van, mais gente servindo, menos viajantes. O que, do ponto de vista de geração de emprego e geração de impacto de destino, é excelente. Do ponto de vista de dar trabalho, de atrair o viajante, é excelente. Você atrai menos gente, gera mais impacto no destino, mas dá mais trabalho, né? As margens são menores, os destinos têm que se estruturar para atender isso. Então, agora, do ponto de vista de política pública e de modelo para o território, é muito melhor você ter esse tipo de turista. Você quer trazer 50 ou você quer trazer 4? E aí, nessa mesma linha, esse já é Banco Mundial comparando o quanto do dinheiro, uma pesquisa que perguntava o quanto tanto do dinheiro que o turista gasta, quanto fica no destino. E desse dinheiro que fica no destino, quanto que, dependendo do tipo, do modelo do turismo, quantos empregos ele gera. E aí a história é a seguinte: turismo de massa, 14% fica no destino, porque o dinheiro vai para as grandes redes internacionais. Quer dizer, esse é o modelo resort, né? Obviamente é maior e tal, a infraestrutura é maior, mas os trabalhadores são mais de base, a remuneração menor o percentual de gente atendendo turista é menor, é menos trabalhador para mais turista. Aqui não. Aqui é tudo pequeno e microempresa, a gente, tudo pequenininho, então, que vai empregar mais gente no destino, que ganha um pouco mais, porque é mais variado, é mais guia, é mais motorista, é mais gerente, e você cria mais emprego, 2,6 por $100 mil de 1,5. Então, de novo, essa discussão, qual é o modelo de turismo e qual que é a nossa capacidade de influenciar as políticas públicas, a gente enquanto empresário, de ter voz, né, e de entender os investimentos que devem ser feitos para desenvolver um tipo de turismo versus outro, né? E aí a gente se perguntar o seguinte: bom, esses números já existem, estão consolidados, isso aqui não é novo, alguns aqui de vocês devem ter visto essa apresentação umas 1000 vezes, é sempre bom ver de novo, mas como é que a gente leva os 5 destinos que tinham aqui para serem 20 daqui a 20 anos? Como é que a gente expande esse movimento? Acha que esse é um pouco do nosso desafio coletivo. E aí, esse número, aquele primeiro número, é o número de aqui 65, né? 65%. Esse é o número dessa pesquisa do Banco Mundial. De novo, o nosso relatório
anual da indústria, a gente sempre pergunta para os nossos membros quando responde, quanto do dinheiro que você recebe do turista, quanto que fica no terreno, fica no território? A média varia, e obviamente esse percentual varia ano a ano, porque cada ano é um grupo diferente respondendo, etc., mas varia de 70% a 76%. Então, dos $3.000 na média, então, valor médio de gasto de viagem, um tipo de viagem de aventura de médio valor, $3.000 por pessoa, uma viagem de 7 a 8 dias. Desse valor, 76% fica no terreno. Então, eu acho que, de novo, faz uma baita diferença. Ainda mais ser dólar indo para um lugar remoto, né? Que aí é um dólar mais valioso, né? Um dólar que está chegando lá em Fiji, um dólar que está chegando lá no fundo da Amazônia, um dólar que está chegando lá na Caatinga do Nordeste, né? Que tem um processo de ativação econômica de menos oportunidade, né? Tem menos opções. Então, esse ato, né, da apresentação, esse capítulo era assim, o que a gente é? É a certeza do que a gente faz hoje. Tem a nossa paixão, tem o nosso sonho, tem a razão da gente estar aqui, porque a gente decidiu fazer estudo há 1000 anos atrás e continua amando, e faz sentido e tal, mas tem um pragmatismo, né? Tem um pragmatismo, não é porque a gente gosta de natureza, gosta de mato, que a gente não gera impacto positivo no mundo, né? E aí acho que a gente tem que se empoderar um pouco disso. Acho que tem um pouco sobre isso, né? A gente está num momento muito oportuno para isso. O Ed fez uma pergunta muito boa no final da sessão anterior aqui, quando ele perguntou para os destinos, mas como é que você está lidando com mudança climática? O melhor jeito de lidar com mudança climática é turismo sustentável. Obviamente, guardadas as devidas proporções, né? O problema é muito mais complexo do que esse, né? Mudança climática se trata tem outros assuntos, mas tem gestão de risco também, etc. Mas eu acho que ter a consciência de que o turismo de natureza é turismo aventura, é turismo sustentável, gera esses benefícios, é o primeiro passo. Nessa próxima parte, e afinal, a ideia é a gente pensar um pouco o que a gente aprendeu nesses 20 anos e o que significa que a gente tem que fazer, né? Aprendemos, beleza. O que aprendemos e o que a gente quer disso? Enquanto coletivo, enquanto provocação para vocês nos lugares que vocês ocupam, né? Seja gestor público, seja empresário. E eu queria fazer mais uma pergunta aqui de mão. A ideia era ter uma ferramenta interativa, mas não deu, nós vamos de mãozinha mesmo. Quantos aqui são empresários? Quem aqui é iniciativa privada? Empresário. Legal, legal. Quem aqui é poder público? Poder público, bacana. Quem é academia? Pouca academia, legal. Quem é imprensa? Imprensa. Quem é organização não governamental? Legal, bacana. Então tem uma maioria aqui e quem é consultoria? As consultorias. Legal, legal, bacana. Bem-vindos todos. É legal um pouco disso, assim, a gente, essa fala, a ideia é que ela provoque reflexões onde cada um está, né, na atuação de cada um. E aí a primeira coisa que está clara, e isso vem muito do aprendizado do Aventura Segura, da Beta, do turismo em parques e tal, que nada disso fica pronto do dia para a noite, né? Não foi traduzido, mas esse mapa do caminho para o desenvolvimento sustentável, ele tem vários passos, é uma jornada, né? É a jornada para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento de um destino. Precisa ter um compromisso, depois precisa ter o desenvolvimento de comunidade e educação, então tem que juntar a associação local ou nacional, depois vai para produto, conexão com o mercado, marketing, branding, engajamento com o mercado e liderança do destino. Quem dá certo está fazendo isso tudo. Pensa no Mato Grosso do Sul. Vou continuar puxando o saco do Bruno, que está aqui. Né? Pensa no que, em alguma medida, São Paulo está fazendo. Pensa em alguma medida o que o Chile. Então, se você pensa em destinos que estão na ponta, que são mais competitivos e mais resilientes, eles estão fazendo esse mapa do caminho aí. E isso é muito bom, porque não tem que inventar a receita do bolo. Você sabe o que é, você sabe que toma tempo, sabe que dá um trabalho danado, mas você sabe o que você tem que fazer, né? Então, acho que essa é a clareza, né? A gente tem que... não dá para ter... Sem pausa, sem pressa, mas tem que fazer, né?
A outra coisa que a gente está chamando dos 3 princípios, em inglês fica ótimo, que a gente chama dos 3Ds. E aí vocês têm em inglês tinha os 3S, que mandaram no turismo dos anos 80 até agora, os 3S, que é Sea, Sun and Sand, né? Mar é o sol e praia, né? Sol e praia. Os 3S. E a gente está conversando agora dos 3Ds, que não dá no português não traduz legal, mas os 3Ds é diversificação, dispersão e deepening, que é o aprofundamento, que é meio que a missa que a gente tem que rezar nos 3 níveis, né? no nível empresarial, no nível de destino e na nível da governança. Então, você tem que diversificar produto, você tem que dispersar a turma, porque eles têm que alcançar os lugares. O que está acontecendo em Barcelona, o que está acontecendo em alguns lugares, aqui no Brasil você tem pouco overtourismo ainda, porque a gente é um país muito grande, o internacional é pouco, é mais doméstico e tal, mas tem destino lá fora que o pau está comendo. Vocês verem pela imprensa. Mas é muito... que são crises importantes do ponto de vista de gestão do destino e a gente tem que... Isso vai, em algum momento isso começa a acontecer aqui. Né? O SCAF ontem falava de gestão de volume de pessoas. Hoje, a experiência de visitação do parque, quando está lotado, naquela passarelinha lá que a gente passou ontem, não rola mais. Isso é overtourismo, né? Isso é excesso de turismo, né? Então, você tem que tomar medidas de diversificação, de dispersão e aprofundamento da experiência. Exatamente o que o SCAF mostrou aqui ontem. Pô, a turma vai lá no Poço Preto, na trilha da Bananeira, vai juntar a trilha, vou botar glamping, vai espalhar o povo com produtos com mais experiência para tentar variar também o perfil de visitante que se atrai. Então, isso aqui é meio que a missa que a gente reza e para todo destino, para todo empresário que a gente vê rezar também. O gráfico, você não tem que entender muito o gráfico, mas o que importa aqui é o seguinte: essas linhas na mesma direção, elas mostram uma análise da UICN, que é a Associação Internacional de Áreas Protegidas, super respeitada, que faz uma comparação e uma pergunta: a conservação melhora a visitação ou a visitação melhora a conservação? Que é o caso das áreas protegidas mais as viagens, que eu falei um pouco antes, mas é isso. Hoje você tem dados, e esse gráfico aí é um deles, que mostra que a evolução, a turma do CEMEI aí ficando feliz, e é o papel que o CEMEI é um papel importantíssimo do CEMEI, inclusive, Renata e Rodrigo, obrigado por estarem aqui, parceria ótima aí, de longa data também entre a ABET e o CEMEI, e o papel que o CEMEI exerce nessa conversa do uso público, concessão, nos últimos anos, que mudou a agenda, né? A gente teve mudança de agenda nos últimos 10 anos desse assunto de áreas protegidas e uso público, em especial concessões. Mas tem um caso importantíssimo, porque como o SCAF mostrava ontem, e o André Gueto falou disso hoje também, quer dizer, a gente fala isso há 10 anos, agora está virando realidade. Talvez as melhores experiências de ecoturismo e turismo de aventura do Brasil ainda vão acontecer. Algumas das melhores, que vão estar nas áreas protegidas, que a gente não pode entrar ainda, porque os planos deixaram a encrenca toda que a gente sabe que é lidar com a área protegida. Então, mas tem um casamento muito tênue e muito profícuo, muito alinhado. Obviamente é tênue porque tem que se fazer com cuidado, tem todas as questões, as fragilidades e a complexidade de gestão de área protegida, mas o fato é, a conservação melhora a visitação e a visitação melhora a conservação. Um melhora o outro. Né? Então, de novo, acho que isso a gente está vendo, falo um pouco repetir, mas isso a gente está vendo no mundo inteiro. Né? Não está acontecendo em Fiji, está acontecendo na Mongólia, está acontecendo no Panamá, está acontecendo em Cabo Verde. Tem vários lugares que a gente está trabalhando e está sendo convidado a chegar para criar esses casamentos e aproximar a iniciativa privada das áreas protegidas, criando experiências compatíveis. Né? De novo, turismo sustentável sobre o guarda-chuva do turismo de aventura. E aí, eu de novo falo da Beta aqui, porque a Beta lá, nem sei que ano foi isso, né, Loura? 2008, talvez? 2000. Parques, Lá atrás, a Beta fez uma parceria inédita entre o ICMBio, o SEBRAE, o Ministério do Turismo e o Ministério... A Beta era como se fosse o facilitador da relação entre o ICMBio e o Ministério do Turismo, que eles não se conversavam antes, e o SEBRAE.
Fizemos um projeto super legal. Então, isso também inspirou, de novo, né, a gente quando pensou na palestra, esses casos inspiraram muito o que a TTA faz foram boas práticas que levaram, influenciaram muito o trabalho que a TTA faz hoje. E aí essa história, acho que não é novidade para ninguém, e aí eu escutei os gestores de destino aqui na palestra anterior mencionarem isso, né? A tríade para o turismo sustentável é o setor público, né? Ou no inglês, né, os tal dos DMOs, né? As organizações de gestão de destino, com o setor privado, com as empresas, com as organizações da sociedade civil. Só dá certo assim, sucesso compartilhado, quando essas três entidades estão aliadas, têm diálogo, estão brigando, mas estão sentadas na mesa. Né? Porque vai ter sempre fricção, vai ter sempre atrito, tem interesses, às vezes, dissoantes, mas é assim, o sucesso só vem com isso. E aí uma outra grande entendimento é que a sustentabilidade, que era uma discussão, precisa ser sustentável, a sustentabilidade nas empresas não é mais opção. Né? Sustentabilidade não é mais uma opção. Sustentabilidade passou a ser mandatório. Na TTA, a gente acabou de lançar no Panamá uma iniciativa que todos os membros da TTA, todos os business members, todos os associados que são operadores e acomodações, precisam estar ou ter um compromisso formal com a sustentabilidade até 2026, que basicamente é ser certificado ou algum outro tipo de padrão de sustentabilidade que ele possa provar. E tem que ter uma auditoria de terceira parte, tem que ter um documento que prove. Então, a ideia é que a gente faça que a gente influencie a indústria do turismo de aventura, que toda ela esteja compromisso formal com a sustentabilidade. E eu vou fazer uma pergunta aqui, quem aqui, dos empresários, é certificado? Ou tem um compromisso formal com a sustentabilidade? Legal. Então, tem muito para caminhar. Né? Esse é um assunto que a gente na TTA está também, né, caminhando, quer dizer, aquela expressão do inglês, walk the talk, né, faça o que você fale. Então, a gente está implementando o B Corp e dá trabalho, é chato, toma um tempo danado, mas você precisa fazer. É isso, não tem outro caminho. E aí, além da sustentabilidade não ser opção, viajar não é um direito. Quer dizer, o viajante, desde a pandemia, uma outra grande entendimento, uma compreensão é que, antes da pandemia, o turista tinha o direito de fazer o que quisesse. E todo mundo brigava por qualquer turista. Então, os destinos estavam brigando por qualquer turista. Eu quero turista, não importa como. Depois da grande pausa, muitos destinos entenderam, peraí, mas aqui é melhor sem turista. Ou é melhor com pouco turista. Ou é melhor com turista só naquele lugar lá. Aí a turma começa a entender, peraí, o turismo é melhor do jeito que o destino e os atores do destino desejam, ou planejam, ou têm a intenção. Então, viajar deixa de ser um direito que você pode fazer o que você quiser no destino e passa a ser um privilégio, passa a ser uma ação que você tem que ter cuidado ao fazer. Né? Então, essas são reflexões importantes. Né? Os destinos e as empresas passam, peraí, eu não aceito qualquer turista, e quando o turista vier, eu quero que ele se comporte, eu quero que ele vá para tal lugar e faça tal coisa. Obviamente que isso é facílimo de falar, dificílimo de fazer, porque, no fundo, a guerra é dura, porque todo mundo quer fluxo, mas tem diversas medidas, aí vou citar mais uma vez, vou puxar mais uma vez o saco do Mato Grosso do Sul, que é bonito, que influencia muito o comportamento do visitante. Né? Tem outros bons exemplos também, tem vários destinos, a gente está trabalhando com Fiji agora. Fiji é um destino de resort. Eles estão mudando o posicionamento deles total para turismo de natureza. É um país de 330 ilhas, 87% do fluxo vai para uma ilha, que é artificial. Foi construída. E os caras sacaram isso e estão num movimento enorme de levar os turistas para as outras 330, né? Todas as não artificiais e espalhadas para lá. Ou seja, o turista não vai vir aqui só para ficar no resort, não. Nós vamos mexer com ele vai ter que ir para outro canto. Né? E tem outros exemplos enormes. Cabo Verde, a mesma coisa. Catalunha, a mesma coisa. Vários exemplos. Né? O Panamá, o Japão,
muitos destinos que a gente trabalha muito próximos, fazendo esse movimento de influenciar comportamento de turista, né? A partir da maneira que você se posiciona na sua comunicação, mas no seu produto, no produto que você oferece, né? O Japão é um outro bom caso, né? Eles têm a Golden Route, né? Os 5 destinos, que é lotado, né? Kyoto é um lugar, tem muito lugar. Então, não quero que o cara venha só em Kyoto, eu quero que além de Kyoto ele vá também numa trilha, ele vá também numa comunidade indígena. Essa diversificação, e aí empurrando o turista para ir num lugar que ele não iria normalmente, com todo o jeitinho do mundo, né? E aí eu queria falar um pouco disso, dessa tríade empresarial. A gente falou da tríade do destino, e eu queria falar da tríade empresarial e parar um pouquinho aqui para a gente discutir isso em conjunto, né? Porque, de novo, 20 anos depois, está bem claro para todos nós que precisa ter gestão de risco e segurança. Alguém tem dúvida que precisa ter gestão de segurança? Porque lá em 2001, quando eu tive um acidente na Brasil, que foi duríssimo e mudou minha vida, e é um dos motivos que a gente está todo mundo sentado nessa sala aqui, não falava de gestão da segurança no Brasil. Não tinha esse tópico, ninguém entendia, tinha meia dúzia de cara que entendia disso. Se tivesse. Hoje não. Quem aqui entende, quem aqui dá consultoria em gestão da segurança? Ó, que bom. Quem aqui tem sistema de gestão da segurança implementado? Então, pô, avançou muito. Quem aqui precisa implementar um sistema de gestão da segurança? Pois é. Então, a gente precisa fazer o dever de casa, porque não tem dúvida, né? Isso é o que a gente chama de linha de base. É o ponto de partida. E a distância entre a nossa fala e a prática ainda existe. De novo, conversava com a Dani, da Gondwana, ela falava, pô, passa uma perda danado, porque a minha cadeia de fornecimento não tem sistema de gestão da segurança implementado. E eu, como DMC, sozinha, tenho que fazer o cara implementar, né? Então, os esforços da Beta, do Sebrae, dos estados, muito valorosos, precisam ser ampliados, né? A gente precisa falar mais disso, precisa bater mais esse tambor para os próximos 20 anos, né? Nos próximos 20 anos, a gente tem que ter certeza que nós estamos conversando com a Dani aqui, e fala assim, todo mundo no Brasil já entendeu que se não tiver sistema de segurança, não pode nem entrar no jogo. Virou a base. Não dá para a gente deixar isso acontecer. Não é privilégio do Brasil, no mundo inteiro é assim. O negócio de gestão de segurança é encrencado, pouca gente tem, é uma luta, mas é uma luta que a gente tem que vencer. Porque não dá para a gente fazer gestão de segurança, o povo morrer na nossa mão, porque morre, a gente sabe que morre, porque aí ele inviabiliza o setor. O setor é inviabilizado, aí todo mundo vai para o ônibus do turismo de massa. Né? A premissa do turismo sustentável, a premissa do turismo de aventura é a segurança. Então, ponto número 1. E aí tem outro aspecto que eu coloco nesse balde aí, ou nesse caldeirão da segurança, que é a questão dos riscos da mudança climática. Com mudança climática, o inventário de períodos de risco mudou tudo, né? Você tem outros elementos, você tem a sazonalidade mudando, os períodos, as águas mudando, o comportamento da natureza mudando. Então, mudou tudo. Então, e aí você está vendo a grande crise do Pantanal, a crise da Amazônia, crise no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro. Jasper queimou inteiro. Já das principais cidades turísticas do Canadá, virou cinza. Inteira a cidade. O turismo da cidade virou pó. Do dia para a noite. Acabou. Então, assim, essa é outra história. Quer dizer, como é que a gente liga com crise climática? Está ligado com isso aqui. E aí outro tema é a sustentabilidade. Já falei, quer dizer, a obrigação que nós temos, toda empresa aqui, e a gente tem que ter esse compromisso, a história do compromisso formal com a sustentabilidade. Quer dizer, eu acho que a gente... E tem uma questão complicada, que quando a gente olha para o turismo de aventura, o turismo de natureza, a gente é o líder da indústria. Quer dizer, o resto do turismo, o resto da cadeia do turismo não está preocupado, não está nem aí. Então, pô, eu estou na frente, eu falo, eu cuido, eu faço. Não, mas não adianta. Você tem que ser certificado, ou você tem que ter um compromisso formal que você consiga provar. Porque tem muitas forças de mercado e se a gente quer ser o tal turismo sustentável, se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que conseguir provar. É o mata-cobra e o famoso mata-cobra e mostra o pau, como diria lá nas Minas Gerais, né? Então, essa tríade aí, essa obrigação de fazer que todos nós temos, tem que sair do discurso, né? Não posso só ficar falando disso, eu tenho que implementar.
E a outra tríade é a qualidade da experiência, que é onde a magia acontece em cada empresa. É o tipo, a cultura de cada empresa. Essas três coisas, segurança, sustentabilidade e qualidade, é o que torna o negócio competitivo e resiliente. Né? E isso era uma tese, um pensamento, uma conversa, mas hoje hoje a gente tem conhecimento suficiente, que foi desenvolvido pela Beta, por outras entidades. A gente sabe o suficiente sobre esses três assuntos para a gente ter ele implementado nas nossas empresas. Né? Então, acho que esse é nos próximos 20 anos, isso aqui tem que ser a regra do jogo. E, por fim, estamos quase lá. Nossa, tem mais 20. Acabou mesmo? Não acabou mesmo, né? Ou não? Como é que eu estou de tempo aí? Já mais 5? Entrando nos fechamentos, vamos falar um pouco desse viajante, que a gente já falou um pouquinho dele. Quer dizer, está todo mundo falando no inglês the right type of traveler, né? O viajante certo, o viajante bom. Ou outro jeito de falar é o baixo volume, alto valor. High value, low volume. As novas termos aí da moda de todo mundo, todo desenvolvedor do destino e tal. E é isso mesmo, né? A gente quer o baixo volume, pouca gente, com alto valor, né? E isso é a regra. A gente tem que... Por isso que faz sentido a dispersão, por isso que faz sentido a diversificação, por isso que faz sentido o aprofundamento. Você quer ver as pessoas vindo para ficar mais tempo, ou vindo e voltando mais, né? O cara que repete o mesmo destino, que aprofunda, o cara que fica mais tempo. E é isso, né? E aí tá na nossa missão de entender como é que eu atraio esse viajante, como é que eu consigo influenciar o comportamento dele, e como é que eu atraio o cara certo, né? Não tem receita de bolo para isso está acontecendo exatamente agora, porque tem uma grande questão, que quem que é esse cara? Quem que é o viajante certo? Né? Esse cara aí, é o viajante de aventura, ele é um viajante de luxo, é um turista econômico? Ele é tudo. Porque, de novo, a gente não está em caixinha. A gente, enquanto ser humano, o Akira, quando ele está sozinho aqui em Foz, ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo pleasure hoje. Ele trabalhou um pouquinho, mas de manhã ele fez... Você não fez que eu estava te vendo no hotel, mas o Akira, ele, por exemplo, vai fazer uma atividade de aventura amanhã. E depois ele vai trabalhar. É tudo misturado. Mas quando ele for viajar só com a mulher dele, ele vai comprar, porque ele é brother lá do Bruno, ele vai comprar a viagem de luxo do Caimã. Vai ser uma viagem de casal de luxo. Quando ele estiver com a família dele indo para Disney, ele não sei se vai ser econômico, mas vai ser turista de parque. Quem nunca foi turista de parque aqui, de parque temático? Quem nunca foi na Disney com os meninos? Todo mundo. Ah, não? Então tá. Tá bom. Eu já fui. Adorei. Foi no Beto Carreiro. Então é isso. O ponto aqui é o seguinte, a gente enquanto ser humano, não tem jeito de colocar em caixinha, né? Então, a história é a gente pensa... Isso tudo que a gente é desenhar para o usuário, né? A grande questão é assim, como é que eu desenho na perspectiva do usuário para atrair aquele que eu quero? Né? Como é que eu me coloco no lugar do turista certo, desenho meus produtos, meus processos, meus sistemas, a minha comunicação, o meu posicionamento de marketing, a minha gestão da sustentabilidade, a minha gestão de segurança para o viajante que eu quero. Está fazendo isso? Né? Ou estou fazendo para qualquer viajante? Né? Se você atende todo mundo, você não atende ninguém. Né? Então tem um pouco disso. Também facílimo de falar, dificílimo de fazer. Né? Várias dessas coisas aqui é bom de falar, para dar palestra, mas difícil de fazer. Né? Mas é um ponto importantíssimo. Tem o turista certo. É aquele que você consegue atrair para a sua empresa e que tem o comportamento certo, que tem aquele comportamento que você influenciou no planejamento da experiência, que fez a experiência que você planejou para ele. Para fechar, os próximos 20 anos, né, ele está muito ligado nesse... Os serviços têm que ser centrados no ser humano, que é essa história da gente... Qual que é o viajante que você quer? Como é que eu desenho serviços para ele? Como é que eu desenho os serviços e os sistemas de gestão da segurança, da sustentabilidade para o meu time? Né? Como é que meu time consegue fazer isso?
Outra história é tecnologia. Né? A gente não falou disso aqui, porque não era o tópico, mas a tecnologia está... A inteligência artificial, a tecnologia, vai mudar o que a gente vai fazer. Daqui a 20 anos, essa conversa aqui estaria muito mais influenciada por tecnologia. A gente foi pouco influenciado por tecnologia digital nos últimos 20 anos. Né? Vai ser tudo completamente digitalizado, tudo. E a gente vai ter que inovar, quer dizer, não dá para repetir o que a gente fez. Né? Dá para a gente usar o que a gente fez e inovar neles, né? Gerando escala, pensando nos exemplos aqui, né, de Foz do Iguaçu, de investir do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no investimento, pensando nas alianças que a Beta faz, de trazer todos os atores da cadeia junto, quer dizer, pensando em inovar em produto, pensando em inovar em como é que a gente mostra um Brasil que a gente não mostra ainda para o exterior, né? E aí, de novo, Foz é um belo exemplo de como é que o Brasil pode ser liderança de turismo de destino lá fora, mas por que só tem Foz e mais 2 ou 3? Né? Por que a gente não consegue inovar no posicionamento brasileiro no exterior para trazer mais estrangeiro para cá também? Então, essa é a provocação aí que eu deixo, que é um pouco do que a TTA faz, de focar nesse mercado internacional. Pensamentos finais, eu acho que é integração, colaboração. Eu acho que essa história de desenvolver de força para força, tem uma expressão do inglês, né, de strength to strength, quer dizer, o que a gente é forte hoje, vamos para a próxima. E essa junção do pragmatismo com a paixão. Né? Eu acho que a gente ama o que a gente faz, a gente é apaixonado pelo ecoturismo de aventura, é parte da vida da gente, é parte da nossa identidade, da nossa personalidade, mas não dá para a gente ficar de poesia. Né? A gente tem que ser pragmático, dar resultado e crescer, como o mercado está pedindo que a gente cresça e chegar no próximo nível. É isso, obrigado. Obrigada, Timo. Mas não sai daí não. Vamos aproveitar aqui uns minutinhos finais, 2 coisas que você vai me ajudar. Uma, responder algumas perguntas. Alguém tem pergunta, pessoal? Para o Gustavo? Aproveita a oportunidade, que essa é a chance, hein? Olha só, dou-lhe 1, dou-lhe 2... 3, nada, mas antes de te agradecer, e a gente falou aqui tanto em sustentabilidade aqui na tua fala, eu vou pedir ali para os colegas colocarem aqui o QR Code mais uma vez para a gente. Né? O Eduardo tem uma pergunta? Tá, Eduardo, vou te passar já já. E, pessoal, quem não registrou ainda, a gente quer pedir essa colaboração aí a vocês. O evento está sendo, né, considerado aqui como carbono neutro, e a gente fala tanto de sustentabilidade, e de 600 inscritos que a gente tem, apenas 200 marcaram aqui as nossas respostas. Então, a gente precisa realmente que quem não fez, acessa aí o QR Code, ajuda a gente aqui a poder colaborar e a contribuir também aqui com o destino. Né? Antes da gente se despedir, Eduardo, por favor. Não pode ser só a minha pergunta, né? Aproveitar o Gustavo aqui, né? Exatamente. Há uns anos atrás, eu tive na Espanha e Portugal, turista que não acaba mais. Tive agora na Suíça, muito turista, muito coreano, japonês, indiano, um pouco de americano, um monte de gente. A Suíça é caríssima. Por que que o volume de turistas do Brasil é ridículo? Tá? Assim, eu acho que a gente tinha que estar recebendo, sei lá, 20 vezes mais do que a gente está recebendo de turismo internacional pelo que a gente tem. Mas por que que é essa situação? Essa é uma pergunta Ou eu estou ótima. errado? Não, você não está errado. Acho que é uma pergunta que a gente tenta responder nos últimos 20 anos, e a gente tem dificuldade de responder essa pergunta, tem dificuldade de se organizar para resolver as questões, né? Eu acho que o Brasil, no mínimo, tinha que receber o dobro de turistas que recebe e conseguir se expandir muito mais. Né? A média de crescimento de viajante internacional é muito superior do que o Brasil tem crescido. Embora há que se reconhecer que os esforços de 2023 e 2024 são muito vigorosos, os números melhoraram bastante. Agora, tem alguns, eu diria, para simplificar, para não ficar, porque isso é uma conversa de dia inteiro, mas tem alguns elementos. O primeiro dos elementos é posicionamento, né? O Brasil não se posiciona bem lá fora, né? Esse país é muito grande, as pessoas não, o viajante não consegue entender como é que vem para o Brasil. Ele não consegue entender, por exemplo, que ele pode fazer Foz e Bonito, que seria incrível, né?
E não tem voo que liga Foz e Bonito. Por que não tem voo que liga Foz e Bonito? Alguém pode me explicar? Pois é. Então, há uma questão importante de posicionamento do Brasil, no sentido de se mostrar de maneira organizada para os viajantes lá fora. Os DMCs, que são os principais players, porque o turismo internacional ele acontece, em especial pelo órgão, a operadora de gestão de destino. Tem pouquíssimas especializadas no Brasil, um dos melhores exemplos está aqui, a Gondwana. A Gondwana mas tem, igual a Gondwana deve ter mais, e não vou falar igual, mas que atua da mesma maneira, deve ter 2 ou 3, que é um absurdo, num país das dimensões do Brasil. Né? Não tem ninguém fazendo serviço direito. Em escala. O serviço que a Gondwana faz é muito bom, e o que esses 2 ou 3 fazem é muito bom, mas as operadoras da velha guarda, para não dar nome a ninguém, estão fazendo feijão com arroz que fazem desde 1970. Desde quando o Luizão começou a trabalhar com turismo. O Luizão estava na VASP. E os caras oferecem os caras oferecem o mesmo produto. Tem 50 anos. E não é sacanagem, é verdade. Se você olhar para as operadoras de DMC, que são as estabelecidas do Rio de Janeiro, o produto é igual. Agora, então, Eduardo, esse é um problema. Então, tem posicionamento de política pública, né? A Embratur tem pouca grana, a mudança de governo, muitas vezes, tem uma influência técnica ruim no posicionamento. Então, outra ponta é a conectividade, né? Essa história, o Brasil é muito difícil de andar. Você não vai para Foz e Bonito, você tem que ir para Guarulhos. Para Guarulhos? Eu não consigo andar o Nordeste bem andado. Eu não consigo ligar o interior do Brasil. Se eu quiser ir de Palmas, por exemplo, ligar para a Amazônia, não vou. De Manaus para Belém. Então, vamos lá. Para a gente chegar na gente aqui, porque eu acho que tem um negócio que é a gente, tá? Então, porque a gente é muito bom locus externo, né? É sempre o outro. Então, posicionamento geral, eu acho que o Brasil se esforça pouco, do ponto de vista do que podia se esforçar. Tem pouca influência, por exemplo, dos atores do turismo especializado em ampliar a promoção do Brasil turismo especializado. Tinha que ter mais. A gente se posiciona mal. Não tem conectividade e os DMC, o produto é antigo. Tem meia dúzia que tem produto novo e bom, que estão lotados. A Dani não dá conta de trabalhar, ela está quase morrendo de estafa. Quem dera, tomara tivesse. Tomara que fique. Agora, e a gente aqui? Quantos aqui são associados à TTA? Quantos aqui são associados à Associação Internacional Turismo de Aventura? Só a Dani. Quantos de vocês, o Mato Grosso do Sul? Para puxar, mas eu tenho que parar de puxar o saco do Bruno alguma hora, né, Flavinho? Senão. Então, assim, qual é o esforço que vocês, individualmente aí, fazem no mercado internacional? Quem aqui participa de feira? Quem aqui foi no Encontro Mundial de Turismo de Aventura que aconteceu no Panamá 2 semanas atrás? Ah, mas vocês estão fora do jogo, fica quieto. Então, assim, e aí sabe o que está acontecendo? Sabe que hoje na comunidade da TTA, as pessoas olham para o Brasil e pensam no Mato Grosso do Sul. É isso, porque o Brunão está nadando de braçada lá. De braçada. Está nadando de braçada. Então, assim, a gente não está fazendo dever de casa. A gente não está fazendo dever de casa. Eu obviamente, eu estou aqui numa posição bastante delicada, porque eu estou vendo agora protegendo a sardinha da TTA, né? Mas a minha visão, em relação do que né, a gente já fez para a promoção do mercado internacional, a gente tem uma distância aí do que a gente poderia estar fazendo e do que a gente está fazendo. E isso tem impacto no fluxo, Eduardo. Direto e reto. De novo, conversando, a promoção gera impacto direto em tomada de decisão do cliente. Direto. Então, pouca promoção, pouco produto, pouco esforço coletivo dessa turma que está aqui nessa sala.
E aí, assim, tem uma decisão. Mercado doméstico é mais fácil de lidar que mercado internacional. Mercado internacional dá um trabalho danado, é muito mais competitivo. Você quer competir com o Brasil ou você quer competir com o mundo inteiro? Dá trabalho pra cacete, desculpa o português. Dá um trabalho louco. Você está competindo com a Patagônia, você está competindo com os Himalaias, você está competindo com o Kruger, com a África, está competindo com as rochosas canadenses, está competindo com todo mundo. Quer competir com todo mundo? A gente é bom o suficiente para fazer isso? Decisão. Uma decisão. Então, essa resposta, Eduardo, foi obrigado pela oportunidade de fazer a provocação, que eu me segurei, mas é isso. A gente não está fazendo o dever de casa. Essa é a minha sensação, essa é a minha visão de fora, com um pezinho dentro, porque eu já tive, né, desse lado de cá do balcão. Hoje eu estou do lado de lá. A gente não está fazendo. Tem gente fazendo isso, a Embratur faz o que pode. O Léo, né, agradecer o Léo. O Léo é o guardião do segmento. O Léo faz o que ele dá conta. O Léo faz o que ele dá conta. É um cara para segurar a bandeira do setor dentro da Embratur. Agora, se todo mundo não fizer pressão, se a gente estiver lá no Estado, não sei o quê, não vai. É esforço coletivo, vocês sabem. É esforço político, né, para as coisas darem certo. Aqui. Mais que uma pergunta, é um depoimento. Eu tive em Quito, no Equador, no Latin American da TTA, e aí eu quero dizer para vocês o quanto vale a pena. Vale muito a pena. Dia 31 de dezembro, agora eu volto para ser empresa. Minha intenção é a empresa ser associada à TTA também. E quero dizer que rodadas de negócios, etc. e tal, vale muito a pena. Então, eu quero fazer esse depoimento. Eu estive em Quito, no Equador. Aproveitem que a próxima vai acontecer no Brasil, então pelo menos a viagem fica mais barata. Eu tive que demorar muitas horas para chegar no Equador, que eu fui para o Chile para depois ir para lá. Mas chegar agora, o próximo vai ser aqui no Brasil, em Bonito. Então a viagem é mais barata, vale a pena. Só quero fazer esse depoimento de tudo isso que ele está falando, de alguém que esteve lá, que presenciou e enxergou, e é um incentivo para que as pessoas participem efetivamente. Parabéns. Valeu, André, obrigado. André, você pode ganhar um gorrinho, hein? Não esquece o seu gorro. Obrigado, André. E aí, gente, mais alguma pergunta? Aproveita, temos uns minutinhos aí faltando, né? Todos contemplados? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão dormindo já? Olha que tem um samba esperando por nós aqui embaixo, hein? Não vão embora, não. Luísa, cadê? Luísa, cadê a minha amiga aqui? Passa o microfone aqui para a Luísa, por favor. Gustavo, algum comentário sobre IA e turismo? IA, inteligência artificial? Tem. É outra das inovações que está chegando forte agora. Né? Acho que a gente não sabe o que vai acontecer completamente. Eu acho que vai mudar muito em vários aspectos, em muitos aspectos positivos, né? Tem muita gente agilizando processos, tem muita gente montando roteiro, então tem muito agente de viagem, muito travel designer, muito operador montando o roteiro, pede a IA para montar o roteiro, depois dá os tapas dela e manda. Então tem muito jeito da IA. Mas o turista vai começar a fazer isso também? Vai. Mas ele vai ter que contratar que ele não confia. E aí é aquela discussão do agente de viagem. Mas o agente de viagem vai deixar de existir, o agente de viagem nunca vai deixar de existir, porque tem um negócio que chama confiança. Turista é um negócio de gente, de seres humanos. Cadeia de produção aberta. Vai ter sempre agente de viagem, vai ter sempre gente que confia em contratar. Isso tem um efeito, assim, por exemplo, a tal da desintermediação, né? Que é o turista da Europa, que lá de Berlim, comprando a viagem direto aqui com o operador lá de Porto Natales, para fazer a travessia do Panho. Quando isso acontecia antigamente, há 10 anos atrás? Ninguém fazia isso. Hoje, como é que é? 50% faz. Então, eu tenho um monte de membro da Beta, que há 10 anos atrás era 100% B2B, e que hoje eu tenho um monte que é 50-50, B2B, B2C. Mas a IA vai impactar isso? Vai ter mais gente, vai acelerar essa intermediação, mas vai acabar com o serviço, porque vai ficar tudo digitalizado? Não vai, porque tem a confiança. E outra coisa, envelhecimento da média da população. Quanto mais velha a gente fica, mais desconfiada a gente fica.
E aí o que acontece? É que eu quero contratar a Dani para organizar minha viagem, que eu só vou com a Dani. Porque se der um rolo, eu vou ligar para a Dani. Entendeu? Então assim, agora a IA vai mudar muita coisa, do ponto de vista de produtividade, de escala, de sistema, de tecnologia, de criar, né? Assim, a gente está vendo foto de promoção de destino. Você tira uma foto, manda a AI, atira, o povo todo fica sozinho no destino, no lugar. Então, o fake news, o deepfake, então assim, eu acho que a IA no turismo vai ser muito boa e muito ruim. Como é tudo na vida. Quando é muito ou quando é pouco, né? Então, a gente tem que saber usar bem. A gente está num esforço muito grande na TTA de entender como é que usa bem. Para criar um manual de boas práticas, entender quem está fazendo. A gente teve lá no Panamá agora uma sessão dedicada para IA, trouxemos um cara especializado nisso. Porque nós estamos descobrindo. Todo dia aparece um negócio novo. Agora tem o Gemini do Google. Né? O ChatGPT acerta um monte de vezes, mas erra um monte de vezes. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser intencional para fazer bem e estar atento para não cair nas roubadas, porque vai ter muita roubada. Mas acho que vai ter muito ganho. Muito ganho. No meu trabalho diário, tem muitos dias que eu salvo 2, 3 horas de trabalho usando tecnologia artificial. Porque imagina, eu trabalho falando inglês o tempo inteiro, tenho que escrever um monte de negócio em inglês. Eu não sou English native speaker, então, um saco. A AI escreve tudo para mim. Aí eu dou uma revisadinha, dou um toque ali para aparecer com a minha cara e pronto. Salva um tempão. Troço maravilhoso. Levava um tempo para escrever e-mail, leva muito menos tempo. Troço básico. Faz um sumário do documento. Tem um monte de ganho, que você ganha horas assim, ó. Agora, vai deixar de ter guia? Para quem quer ter um robô falando com você no destino. Se agora você quer ter um guia legal ou você quer ter um robô falando com você? Então, eu acho que vai ter tem muito mercado. Eu acho que o que a gente tem que entender é que tem muita gente querendo viajar. Está crescendo 65%. Todo mundo está lidando com crescimento de demanda. Então tem que preocupar em como usar bem e sair das roubadas. Essa é a minha recomendação. Bom, é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Queria te agradecer, não só pela apresentação, mas em nome da ABETA, inclusive, né? Eu acho que é um agradecimento pessoal da entidade. Vou assumir esse papel, tá, tio Luizão? Da gente poder agradecer a você, a toda a contribuição, toda a história, ou seja, se todos nós, como você falou, se a gente está aqui hoje, tem muitas dessas histórias aí. O Léo a gente vai deixar para agradecer amanhã, que ele vai estar aqui com a gente, mas obrigada, né? Bem-vindo novamente aqui ao nosso ABETA Summit, e é muito importante a gente estar aqui fazendo esse momento e vendo os novos e os anteriores, para não dizer antigo, né, gente? A palavra, né, pesa, né? Por favor, né? Os novos e os anteriores construindo, levando, né? Dando continuidade a toda essa história do turismo de natureza e de aventura no Brasil. Então, obrigada, Timo. Em nome da ABETA, a gente agradece. Obrigada a cada um de vocês por estar aqui na noite de hoje.